Afinal, o que funciona para emagrecer? Emagrecimento não é só déficit calórico. Por mais que ele seja importante, você precisa saber sobre alguns pontos fundamentais se você quiser ter sucesso no emagrecimento. E aqui eu não vou te dar uma fórmula mágica, né? Reduza tantas calorias, fique sem comer tantas horas, acrescente um alimento tal na sua dieta. Não é sobre isso. É sobre alguns pontos importantes que você precisa levar em consideração se você realmente quiser ter sucesso no emagrecimento e um emagrecimento de forma sustentável, né? Eu diria até de forma saudável. E se você não sabe o que é um déficit calórico, fica aqui também nesse vídeo para você aprender um pouco sobre esse conceito. Meu nome é Fabrício, eu sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva e hoje a gente vai bater um papo sobre o emagrecimento e sobre alguns pontos importantes que você precisa levar em consideração. Pessoal, perder peso não é algo fácil, não é algo simples, né? Por mais que o conceito possa parecer fácil, é só estar em déficit calórico e você emagrece, ou então, eu emagreci, foi fácil, barará. Esse discurso é meio batido, né? Às vezes uma pessoa tem facilidade em fazer alguma coisa, mas outra pessoa não tem. E os números mostram que isso é um problema. 30% da população adulta no Brasil está na condição de obesidade. Isso são números de 2024. Em 2019, os números eram de mais ou menos 26%, se eu não me engano. E hoje está em 30%, 31% talvez. Então isso mostra uma crescente, né? Se fosse algo tão simples, o número, né, de pessoas obesas no Brasil não iriam aumentar. E aí existem diversas questões, tá? É um tema com várias camadas que a gente não vai ficar debatendo aqui sobre isso. Mas o grande ponto é, emagrecer não é algo tão simples e tão fácil, né? Não é só fechar a boca ou estar em déficit calórico, né? Não é por aí. É claro que existem pontos que a gente vai tocar aqui que vai envolver questão de calorias. Mas o que você precisa entender, por ser algo complexo, por não ser algo fácil, você não pode ter o pensamento simplista, né? E hoje está ficando mais complicado, porque o que a gente tem hoje, né? A febre do Ozempic, Mounjaro e esses remédios. Então a pessoa pode pensar assim, cara, é só usar o Ozempic aí que o meu problema vai se resolver. Tem influenciador que já foi em podcast e falou que daqui a 30 anos não vai ter mais ninguém obeso no Brasil, porque vai ter o Ozempic para todo mundo, barará. É uma loucura, né? E eu não iria por esse caminho, né? Eu não pensaria por esse sentido, porque o Ozempic tem várias implicações, enfim. Não é algo tão fácil, né? Não é só você jogar a canetinha ali que o seu problema vai se resolver. Mas voltando a falar sobre o emagrecimento e o que envolve o emagrecimento, o que você precisa primeiro? Né? Estar numa condição de déficit calórico. Ok, esse é o primeiro ponto. E o que é o déficit calórico? Caso você não saiba, né? Nunca ouviu falar nesse conceito. O déficit calórico, na verdade, é você ter menos energia, você consumir menos energia do que você precisa para se manter, de certa forma, ativo, se manter vivo, né? O nosso corpo, ele gasta energia todos os dias. Então vamos supor que você precise, em um dia, você gasta 2.000 calorias. Você não faz atividade física, você simplesmente é uma pessoa comum que faz poucas atividades braçais, você precisa ali de 2.000 calorias para manter o seu peso, né? Estar em déficit calórico significa que você vai tirar 500 calorias por dia. Essas calorias vêm da alimentação, claro. Então, se você precisa de 2.000, você vai consumir 1.500 calorias por dia, e aí isso a longo tempo vai fazer você perder peso, vai fazer você emagrecer. Só que existem várias camadas nisso, né? Como eu falei. Primeiro que o emagrecimento ele não é linear, ele não vai ser certinho, né? Com esse mesmo exemplo, eu gasto 2.000 calorias, eu consumo 1.500, se por dia eu tenho um déficit de 500 calorias, daqui a, 2 meses eu vou perder 5 quilos. Cara, não é assim que acontece, tá? O emagrecimento, ele não é linear, né? Ele é volátil, às vezes você vai perder peso, depois vai ganhar, vai estacionar, e aí vai voltar a perder. E aí vai voltar a ganhar um pouco de peso, e aí vai perder. É assim que vai acontecendo, né? E às vezes você fica estagnado, não perde mais peso, por N motivos, tá? Que eu não vou ficar debatendo aqui nesse vídeo. Mas o déficit calórico, ele precisa estar presente, né? E como que eu consigo saber quantas calorias eu preciso e tudo mais? Ou você vai se consultar com o nutricionista, né, para você saber exatamente quantas calorias você precisa e fazer um plano alimentar, acompanhamento e tudo mais.
Ou você simplesmente joga numa tabela aí da internet, abre o chat GPT da vida e ele pode te dar ali quantas calorias você vai precisar, tá? E qual fórmula que você vai usar? Para a condição de sobrepeso e obesidade, a gente vai usar Mifflin St. John, que é a fórmula que a gente utiliza ali, é a melhor nessa condição. Você não vai usar FAO, não vai usar IOM, não vai usar tabela de bolso, né? Não vai, sei lá, jogar nas cartas para ver ali quantas calorias você precisa. Você vai usar Mifflin, tá? E aí você pode, por exemplo, abrir o seu chat GPT aí da vida e jogar: tenho tantos quilos, tenho tanto de altura, tenho tantos anos, sou do sexo tal e quero emagrecer, estou na condição de sobrepeso, obesidade. Claro que você tem que saber o seu IMC. Se você não sabe o que é o IMC também, você precisa ali buscar, né? Fazer a fórmula lá, peso por altura, né? Ao quadrado e tudo mais. Aí você vai saber o seu IMC, vai saber se você está com sobrepeso ou obesidade. Aí você vai saber: nossa, estou com sobrepeso, nossa, estou com obesidade. Aí você pode ali abrir o seu chat GPT e não tem problema nenhum eu ser nutricionista e falar isso para você abrir o chat GPT e saber quantas calorias você precisa. Você pode ter ali uma estimativa, tá, de quantas calorias você precisa. E aí o chat GPT vai te sugerir um cardápio. Você quer que eu faça um cardápio, né, e tudo mais? O chat GPT tem dezenas de erros, tá? Eu não digo nem erros quanto ao cálculo, né? Talvez tenha. Mas ele vai te dar ali uma ideia do que você precisa. E aí, você pode seguir isso aí do ChatGPT, vai resolver o seu problema? Só Deus sabe, né? Talvez resolva, talvez não resolva. Mas o que você precisa saber é que não é só calorias que você precisa saber, quantas calorias você precisa consumir no seu dia, né? Vamos supor que você joga ali no Google, ChatGPT, Yahoo, seja lá o que for, né? Perguntou para um amigo seu, não interessa. Mas você tem ali um número que vai ficar na sua cabeça. Nossa, eu preciso consumir 1.500 calorias para emagrecer. E aí você fica focado nisso. Só que não é algo tão simples, né? E aí, quando eu falo que não é algo tão simples, tem algumas coisas que você precisa prestar atenção que não são apenas calorias. E uma das coisas que eu diria para você que é importante é se pesar, né? Monitorar o seu peso. É claro que o peso na balança não é absoluto, né? Não é só isso que vai determinar o seu progresso, mas é um dos indicativos que vai determinar o seu progresso. Por que eu falo que se pesar é importante? Eu sempre falo isso para todos os pacientes, para todo mundo que para conversar. Sempre que eu falo sobre emagrecimento, perda de peso, tarará, eu sempre falo que se pesar é importante, né? Cara, um grande estudo com mais de 4.000 pessoas que conseguiram emagrecer e tiveram sucesso no emagrecimento, manteram uma boa quantidade de peso perdido por mais de um ano. Cara, olha que estudo difícil de fazer. Tentou investigar quais eram os hábitos dessas 4.000 pessoas que tiveram sucesso no emagrecimento. Olha o trabalho que os pesquisadores tiveram. E é muito curioso que um dos hábitos era monitorar o peso, se pesar com frequência, né? Outros hábitos eram fazer exercício físico, tomar café da manhã. Isso é bem controverso, né? Mas, enfim, um dos hábitos que a maioria deles tinham era se pesar. E, cara, isso é muito importante, porque cada pessoa que se pesa, né, tem essa frequência de monitoramento do peso, sabe que o peso oscila, e às vezes 1 quilo, 2 quilos. Acho que para a mulher isso é mais complicado, porque tem a questão do ciclo menstrual, né? Tem uma questão hormonal mais forte envolvida, enfim. E essa variação do peso é comum, né? Se você se pesa de manhã, você possivelmente vai ter um peso e à noite você vai ter um peso maior, né? Isso é completamente comum. E aí, essa flutuação de peso não pode deixar você bitolado da cabeça. Mas, para algumas pessoas, funciona se pesar todos os dias. Para outras pessoas, não funciona. Isso é um problema para elas. E se pesar todo dia não é bom para você, então não se pesa. Mas, pelo menos, se pesa 1 ou 2 vezes na semana. E como que eu recomendo que você faça isso? Todos os dias pela manhã, compra uma balança dessas de farmácia mesmo, de farmácia não, essas que vendem em algumas lojas, tipo Casevídeo, Centauro, sempre tem essas balanças, né? E a gente chama de balança de banheiro, né? Para você medir o seu peso. E aí você vai acordar, vai no banheiro e aí se pesa pela manhã. Anota esse peso
E aí a frequência na semana é sua. Se você quiser se pesar todos os dias, né, a semana tem 7 dias. Então você vai todos os dias pela manhã, você vai acordar, você vai ir no banheiro, né? Vai fazer lá suas necessidades e vai se pesar. Pega esse peso e anota. Se você se pesou 7 vezes na semana, você vai somar esses 7 números, né? Esses 7 registros e vai dividir pelos números de dias que você se pesou, no caso 7. E aí aquele peso ali, esse número, vai ser mais ou menos esse peso aí real, né? Que a gente pode dizer que você tem. E aí é um bom parâmetro para você. É claro que se você puder pegar uma fita métrica, medir a circunferência de braço, circunferência de cintura, né, quadril, coxa e tudo mais, é ótimo. Mas se você não tiver, o peso já é um bom parâmetro para você entender para onde que você está indo. Então eu sempre falo isso, cara, se pesa, porque se pesar é importante, ter esse monitoramento do peso é importante para você saber se você está tendo progresso ou não. Outro ponto importante quando a gente fala sobre emagrecimento, ter uma rotina de exercício. Cara, exercício físico é inegociável. É claro que cada pessoa tem uma particularidade com o exercício, né? Por exemplo, algumas pessoas gostam de fazer musculação. E aí você vai dizer, não, mas ninguém gosta. Não, tem gente que gosta. Eu gosto de fazer musculação. Tem gente que gosta de correr. Tem gente que gosta só de fazer caminhada. Tem gente que gosta de pedalar. Tem gente que gosta de dançar. Cara, não interessa. Mas faça um exercício. E se eu pudesse te orientar, é claro que é só uma orientação, eu não vou prescrever, eu não sou personal, não tenho essa capacidade. Mas, se eu pudesse te orientar a fazer um exercício, cara, faça um exercício aeróbico. Cara, faça o cardio. Porque isso é muito importante. Porque o exercício aeróbico, ele vai promover para você algo chamado biogênese mitocondrial. E isso é fantástico para quem quer perder peso. Biogênese mitocondrial nada mais é do que você ter mais mitocôndrias. Com mais mitocôndrias, você melhora a sua flexibilidade metabólica. Ou seja, você fica mais flexível, fica mais competente, digamos, competente em utilizar tanto carboidrato quanto gordura como fonte de energia. Você fica mais... como é que eu vou dizer? Você fica mais resistente a acumular gordura corporal, né? Você consegue ter maior capacidade de oxidar gordura. A biogênese mitocondrial é muito importante e ela vem com exercício aeróbico. Então, não ignore o cardio, né? Se você quer emagrecer, cara, tenha o cardio, né, um cantinho especial lá no seu coração para você fazer o exercício aeróbico, tá? E aí, se você vai fazer toda semana, se você vai fazer todo dia, se você vai viver na esteira, eu não sei. Isso aí é com o seu personal. Ou então, se você não pode, nossa, eu não tenho condição, eu só consigo calçar um tênis e fazer meia hora de caminhada. Poxa, que ótimo. Então faça, porque isso vai ser importante para a sua saúde, né? E não só para o emagrecimento. E por último, mas não menos importante, é claro que a gente precisa falar sobre alguns alimentos, né? E sobre uma dieta em si. Eu não vou falar para você, faça a dieta tal, faça a dieta da proteína, coma tanto de proteína, coma tanto de carboidrato. É claro que eu posso passar umas recomendações, mas se eu for ficar falando aqui sobre vários temas que envolvem emagrecimento, esse vídeo vai ter 44 horas e ninguém vai assistir. Mas, quando a gente fala sobre emagrecimento, eu comecei falando sobre déficit calórico, né? Para você saber quantas calorias você precisa, você também precisa entender que alguns alimentos precisam estar presentes, ou pelo menos um conjunto de alimentos precisa estar presente na sua alimentação. E não só pensando em emagrecimento, mas pensando em saúde, né? Saúde no geral, saúde em si. Quando eu falo sobre saúde e emagrecimento, a gente também fala sobre comer o menos possível de alimentos ultraprocessados. E é claro que não são todos ultraprocessados que são o vilão da história, mas alimentos como chocolates, bolos, tortas salgados, biscoitos recheados, né? Esses ultraprocessados mais comuns que a gente conhece, eles são uma mistura de muito açúcar, muita gordura saturada, muito sódio, realçadores de sabor, ou seja, eles são realmente feitos para você comer muito e facilmente perder o controle, né? São alimentos com alta densidade calórica, ou seja, muita caloria, poucos nutrientes,
quase nada de fibra, ou seja, um verdadeiro desastre para você ter na sua alimentação. E quando você pensa em uma alimentação saudável e emagrecimento, não quer dizer que você não possa comer esses alimentos nunca mais. Significa que você precisa ter um controle e um mínimo de planejamento. E um grupo de alimentos que você tem que ter, cara, que é importante para sua saúde, são frutas, vegetais, fontes de gorduras boas, né, como azeite de oliva extra virgem, que é excelente. Está muito caro? Está muito caro, mas é um alimento importante, né, para sua saúde. Nozes, castanhas, feijão é um alimento excelente, aveia é um alimento excelente. Enfim, eu não vou ficar listando aqui todos os alimentos, né? E talvez você nem coma, tenha algum tipo de intolerância, feijão talvez nem caia muito bem para o seu intestino, mas enfim, entenda que tem alimentos que você precisa ter na sua alimentação, né? Eu não vou conseguir passar uma dieta aqui para você e nem é meu intuito, né? Fazer prescrição aqui de alguma coisa. Mas entenda que alguns alimentos são importantes para você ter na sua alimentação. Então você monitorar o seu peso, saber mais ou menos ali que você precisa fazer um déficit calórico e até acompanhar, né? Se você monitora o seu peso, você vai entender, você vai ver ali se o déficit calórico está funcionando ou não. Se você acha que você está em déficit calórico, se pesa e o seu peso não diminui, você não está em déficit. Então, esse é um parâmetro também que você precisa ter. Ter alimentos mais saudáveis na sua alimentação vai ajudar você a alcançar esse déficit calórico e vai ajudar também na sua saúde e no seu emagrecimento. Tá? Espero que eu tenha contribuído, nem que seja 25 centavos aqui para o seu conhecimento de nutrição e metabolismo. Se eu ajudei, deixa aqui nos comentários. Se ficou dúvida, deixa aqui nos comentários. Joinha no vídeo, se inscreva, manda esse vídeo para alguém que precisa. Eu acho que eu quis falar tudo. Se vocês me deixarem, eu vou ficar aqui falando. Vão ser 3 horas de vídeo e ninguém vai assistir nada. Tá bom? É isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.